Oi, Aí, deu certo. deu. Acho que agora tá me escutando bem? Eu tô. Todo mundo escuta a gente bem? Escuto, consigo escutar. A imagem aqui não tá tão legal, mas acho que tá. Acho que dá pra Então, vou, gente, pra gente fazer. vou tentar fazer outra coisa aqui. Bom dia, bom dia. A galera que tá acompanhando aí tá legal, tá dando pra ver. Acho que a galera que tá aí comentando tá conseguindo ver, Clara. Dá pra gente Dá pra ver? seguir. É. Tá. E agora como é que avisa o pessoal que tava lá? Não, vamos lá. O Dá. Instagram, ele vai chamando. Quem tá entrando aí, se puder também avisar a galera, é que a gente tentou um pouquinho mais cedo pelo meu perfil inicial a live, mas teve problemas técnicos com a internet e a gente inverteu. Agora, Clara iniciou e eu entrei e tá funcionando. Mas vamos fazer porque também, eventualmente, quem não conseguia acompanhar, quem estava tentando acompanhar antes e não conseguia agora, a gente deixa salvo essa Ah, conversa, beleza. né? Tanto aqui no Instagram, quanto depois a gente pode, como a gente estava falando, colocar lá no teu canal do YouTube. Eu não sei Com se, certeza. se eu consigo como convidado, fixar o tema, Clara, que é tu escrever a mensagem título do nosso bate-papo aqui Tá, peraí. e, e marcar a opção de fixar. Vou colocar aqui. Bom dia, bom dia. Oi, Camila. A gente inverteu. Agora eu acho que vai. Clara tá em cima, eu aqui embaixo. Aí, Bom dia, bom tá. dia. Eu vou ficar. Isso. Só fixar agora. Acho que se tu clicar na mensagem, aparece a opção de fixar. Clicar, dá uma seguradinha. Aqui. Bom dia, bom dia. Não deu, não. Bom dia, Amanda. Ai, a técnica. É a Amanda. A Amanda que é da rede municipal que tá dizendo aí, ó, que é o pé frio. Na primeira live que ela entra, a internet fica. Ô, Clara, Poxa, mano. vamos Vamos lá. A lá? gente, a gente vai fazendo e vai lembrando o tema Tá pra bom. galera. Galera, bom dia. Obrigado aí, algumas pessoas que já, desde a primeira tentativa, entraram. Estão entrando novamente. É, A ideia é a gente bater um papo sobre é possível zerar fila de creches. Tem uma porção de coisas até para a gente falar sobre essa chamada, até sobre esse título, que é um título provocativo, é uma pergunta. É Clara vai verdade. poder fazer aí várias reflexões, principalmente baseado na experiência dela na rede municipal do Rio de Janeiro. Mas Clara vai poder se apresentar melhor, né? Aí logo depois dessa rapidinha, essa rápida abertura aqui. E ela tem experiência em outras cidades, em outras capitais. Já nos assessorou aqui também, em Recife. Então, realmente é uma gestora pública com muita bagagem, muita experiência. Mas mais do que isso, também muita gente boa. Uma pessoa muito legal, né? A gente até tem a chance de participar do mesmo curso de especialização, o MLG, o Master em Liderança e Gestão Pública. E a Clara é uma líder super querida por vários líderes que fazem parte dessa turma. Então, por isso é um grande prazer ter Clara aqui. Ela tenha aceitado esse convite, tenha dedicado esse tempo, né, aqui para a gente. Então, vamos aproveitar ao máximo essa conversa, beleza? Clara, Vamos.
Então, se apresente melhor do que eu tentei lhe apresentar. Fale um pouquinho aí da sua história, da sua experiência. Bom dia. Bom, gente, primeiro desculpa pelas falhas técnicas, né? Acho que nesse mundo tão digital a gente tem problema de internet hoje, mas infelizmente é uma realidade, não só para a gente, né? Para muitas pessoas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer coisa, por favor, falem, que aí a gente vê como resolver. Então, Rogério, primeiro agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui, que é um tema super relevante, que eu gosto muito, que é muito importante de ser discutido. Agora você pediu para falar da gente, né? Acho que falar da gente é a pior coisa que tem. Parece que a gente está querendo contar uma história mais bonita que ela é. Mas mais do que falar de mim, acho que é importante falar dos resultados que a gente conseguiu atingir com o projeto, do que a gente conseguiu aprender nessa trajetória. E aí eu queria destacar aqui da minha trajetória que um dos pontos que eu acredito que é mais importante, que é o que eu uso até hoje, é o trabalho em equipe. É a força do grupo. Acho que muito mais do que pessoas individualmente, quando a gente consegue unir um grupo em prol de uma mesma ideia, é isso que garante que a gente consiga alcançar os resultados. Então, como Massa. você falou, eu tive muitos anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, na Secretaria Municipal de Educação. Lá pude trabalhar com projetos ligados à educação infantil, de expansão, de salto de qualidade, depois um planejamento geral de expansão do tempo integral, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, então não vou entrar em tantos detalhes. Também com planejamento estratégico, uma área que eu trabalhei bastante. E eu sei que, assim, por mais que nossos estudos técnicos tenham sido muito relevantes, foi o engajamento de todo mundo que fez com que aquelas sementinhas que a gente plantou hoje tenham se tornado raízes e que esse processo continua lá e permanece. Hoje eu tenho a oportunidade de dividir minha experiência com outras redes, como você mesmo citou. Vocês foram uma das redes que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, de fazer muitos estudos, de conversar, de aprender bastante. Boa Vista também é uma rede que eu trabalho bastante. Os projetos são todos ligados a outras fundações, como a FGV. Hoje em dia a gente tem também projetos com a Petrobras. E também eu atuo em projetos ligados à saúde, porque eu acredito muito no poder da intersetorialidade, né? Acho que a gente falar de criança e a gente não falar de educação e saúde fica faltando um pedaço, porque não tem como, né? A saúde do corpo e a saúde da mente andam juntos, então é um dos pontos também que eu acredito que a gente tem que trabalhar cada vez mais. E, de novo, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, né? Eu trabalho com várias capitais que buscam ser a capital da primeira infância, que eu acho ótimo. É uma disputa que só faz bem para a população. Então, tem Disputa Boa Vista, boa. tem Fortaleza, tem vocês. Exatamente. Eu fico feliz de poder contribuir um pouquinho aí com o projeto de vocês. Joia, joia. Galera que perguntou aí, que tá chegando, que tá entrando depois, a gente tentou fixar o tema, mas não rolou e a gente resolveu começar aqui. A gente vai falando aí ao longo da conversa. A gente tá falando aqui um pouquinho sobre como se é possível, na verdade é uma provocação, é possível zerar a fila de creche. E aí o caso do Rio de Janeiro com Clara Costa, um pouquinho da experiência que ela acabou de apresentar aí melhor, de várias cidades que, inclusive, estão investindo muito em primeira infância e Recife é uma delas. Realmente, a gente tá na briga por esse título. Essa briga é boa. Conseguir o título de capital da primeira infância. Já vem um tempo aí que a gente vem investindo bastante nessa frente. Mas, Clara, até seguindo um pouco do que a gente pensou aí para o nosso bate-papo, me fala um pouco como você está vendo esse momento, né, da pandemia, o que é que você visualiza aí, até mesmo quando é que a gente vai conseguir passar, né, esse momento tão crítico, o que é que a gente vai levar, quais são os aprendizados que você está tendo, qual é a sua visão desse momento, até de repente fazendo algum link com a pauta que a gente vai falar aqui hoje. Com certeza. Acho que você foi otimista, assim, nesse momento que vai passar. Para mim não vai passar. Acho que a pandemia chegou e nunca mais a gente vai voltar ao que era antes. A gente vai ter
reinventar, recriar uma série de processos. Então, é importante a gente ter isso até para a gente não quebrar nossas próprias expectativas, né? A gente não vai conseguir ter o que a gente tinha, mas quem sabe a gente pode construir até um futuro melhor. Então, eu vejo a pandemia, apesar de toda a tristeza que ela causa, todo o sofrimento com a doença, a situação econômica, a gente teve que ir para casa de uma hora para outra, eu vejo como uma grande oportunidade. Se a gente for olhar, né, na história da humanidade, toda crise foi sempre uma oportunidade para surgir novas ideias, novas soluções e muitas vezes melhores do que a gente estava acostumado. Então, a gente tem no Brasil já uma série de problemas, isso também é um ponto importante, que às vezes a gente fala de pós-pandemia e esquece que a educação já tinha problema, né? Isso. Problemas sérios. Então, a gente já tinha problemas muito sérios no Brasil, em vários aspectos. Mas a pandemia, ela trouxe um senso de urgência. Que se a gente usar isso bem, vai impulsionar a gente. Porque a gente precisa resolver, não tem como, né? A gente tem que resolver, o problema bateu na porta. Então, quem sabe a pandemia não é uma oportunidade para a gente pegar esse senso de urgência e também criou um sentimento de solidariedade, as pessoas querendo se ajudar, e a gente transforma isso em uma coisa que seja positiva. Quando a gente fala de pós-pandemia, né, a gente também uma coisa que muitos documentos têm trazido, conversas que a gente tem tido. A pandemia pegou a gente de surpresa. Ninguém estava esperando. Mas o pós-pandemia, a gente pode construir. E depende da gente. Então, são as nossas ações hoje que vão determinar justamente o que a gente vai encontrar nesse cenário pós-pandemia. Então, em relação à educação infantil, nesse contexto, né, a primeira infância, eu vejo dois caminhos que a gente vai precisar discutir muito, debater muito, quebrar a cabeça para a gente conseguir avançar. Primeiro, em relação a formas alternativas de atendimento, que tem a ver com o que a gente está falando, vai de encontro um pouco que a gente está falando aqui, mas que anda junto. A gente, no Brasil, a gente tem a política, né, de educação infantil, ela é mais voltada para a gente construir creche. A gente constrói creche, a gente amplia vagas, porque é uma demanda que é hoje premente da população. Mas se a gente for pegar outros países, experiências, até mesmo nacionais que vem dando certo, a gente pode criar outras formas alternativas, onde não fiquem as crianças o dia todo na escola, aquele grupo de 25 crianças ou 20 crianças, dependendo do lugar, que a gente tenha formas alternativas. A gente tem países, por exemplo, que dão bolsa para os pais ficarem em casa, e a gente sabe que essa faixa etária, o que importa mais é o afeto, né? É a família ali com a criança, é como ela se desenvolve melhor. Então, como é que a gente pode fazer isso para a política pública, né? Tem países que estão dando bolsa para as famílias, as crianças mais. Tem as mães crecheiras, que é um projeto já antigo, que tem também em diversos municípios. Como é que a gente pode formar, né, quem fica com as crianças para eles terem o conhecimento adequado, as metodologias, etc. Existem programas de visitação domiciliar também. Na Jamaica tem um programa que é famoso. A gente tem o próprio Brasil Criança Feliz, que tem suas variações nos municípios, né? Você mesmo tem um nome diferente aí, né, que você me falou. Sim, sim. Primeira infância no SUAS. Primeira infância no SUAS. Em Fortaleza também, que é Cresça com seu filho. E Boa Vista também tem, que são programas de visitação domiciliar que focam na primeira infância, né? Então, ao invés da criança ir para a escola, a gente pega os serviços e leva até a casa, forma os pais para que os próprios pais deem esse suporte. Eu vejo isso como um caminho muito bom para a gente discutir. E o segundo ponto seria a intersetorialidade, que eu já citei aqui, mas que eu volto a citar, porque a gente tem que superar isso, né? A gente está falando da mesma família, a gente está falando da mesma criança, e como é que a gente consegue, em termos de política pública, continuar falando que a criança é uma quando está na creche, a criança é outra quando está no consultório médico, a família não leva o filho para vacinar, mas leva o filho para a escola. Então, peraí, a gente precisa se coordenar para que as ações aconteçam e bem. Então, eu vejo essas duas oportunidades. Boa, Clara. Realmente, se a gente já falava que era uma prioridade absoluta, né, a primeira infância, eu acho que nesse pós que a gente vai reconstruir, a gente torna esse assunto, né, essa demanda, essa temática imperativa, né? A gente não vai, eu tenho dito, super importante a gente, quando está falando da reconstrução do país,
pós essa crise, que a gente não sabe quando vai acabar, ou se ela acaba, né? Estava falando justamente isso. Investindo ou pensando só em indústria, em crédito, em infraestrutura. Esses são temas relevantes, obviamente, mas por trás disso tudo existem pessoas. E se a gente também não olhar só para o curto prazo, olhar para um projeto de nação estruturador, né, que foque no longo prazo, como outros países, né, fizeram, inclusive no pós-guerra, e se destacaram nesse processo de reconstrução, a gente vai investir nas crianças, a gente vai investir na educação, vai entender que de fato isso é prioridade, mais do que bravata de narrativa, de discurso político, de fato colocando isso nas ações. A gente está vendo aí, por exemplo, agora, vivenciando a votação do Fundeb, que nesses primeiros 18 meses não foi explorado, discutido pelo governo, pelo Ministério da Educação, e agora existe uma pressão para que a gente aprove, né, o mais rápido possível. Eu até realmente acho importante a gente acelerar a pauta, porque o Fundeb vence no final do ano, né? A gente empurrou tanto para frente que agora ficou num período crítico, mas realmente é triste ver a forma como está acontecendo esse processo no país, sem diálogo, sem debate, sem construção, né? Torço demais para que esse novo Fundeb seja aprovado o mais rápido possível. É super importante também para a primeira infância. Acho, inclusive, que é uma das ações que tende a ser uma das mais impactantes dos últimos anos em relação à primeira infância, porque também tem a ver com o tema que a gente vai falar aqui de creche. Eu acho que o grande gargalo para a expansão de vagas em creches é o custeio, né? Não é o investimento. O investimento também, obviamente, é desafiador, mas o custeio realmente assusta o gestor público, né? Qualquer cálculo simples de padaria aí por cima já mostra que 2, 3 anos para manter uma creche de qualidade é mais caro do que construir a creche. Então, a gente só vai gerar um incentivo para aumentar essa velocidade de expansão, inclusive da pré-escola, que ainda não está universalizada, e de creche, se houver um equilíbrio melhor nesse pacto federativo aí entre os 3 entes e houver mais recurso mesmo. Então, o novo Fundeb vem nessa linha aí, né, super importante, porque a gente está discutindo um aumento da participação da União e existe uma ponderação maior, já existe uma ponderação maior para a educação infantil e pode vir daí esse incentivo que está faltando. Mas, Clara, eu vou te falar aqui rapidamente em que ponto a gente está no Plano Municipal da Primeira Infância, aqui em Recife, para poder te devolver a bola aí, a gente ir entrando no cerne da temática aqui, que a gente não conseguiu fixar, galera, que é possível zerar a fila de creches, o caso de Rio de Janeiro. Clara vai trazer aqui a experiência do Rio de Janeiro, tá? A gente teve uns probleminhas aí de internet quando começou. Bom, nosso Plano Municipal da Primeira Infância, ele está aí na reta final, é uma caminhada de alguns anos. O Marco Legal da Primeira Infância do Recife aqui, Clara, é de maio de 2018. E depois do Marco Legal, né, que é a política, né, o guarda-chuva desse arcabouço institucional da Primeira Infância, a gente passou a construir o Plano Municipal da Primeira Infância. E aí, no final do ano passado, a gente criou a Secretaria Executiva para a Primeira Infância como uma forma de acelerar essa articulação intersetorial entre as secretarias e puxar para esse plano sair. É um plano muito desafiador, porque precisa de informações de todas as áreas. Realmente, né, hoje em dia existe essa visão das capitais que estão trabalhando com essa visão, não só educação, assistência social e saúde, mas todas as secretarias aqui em Recife trabalham com a primeira infância. Então, do finalzinho do ano para cá, para agora, a gente deu uma acelerada, criou o comitê aqui de elaboração do plano junto ao CONDICA, né, que é o Conselho da Criança e Adolescente, ligado à assistência social. Esse comitê tem representantes do governo, representantes da sociedade civil. Fizemos um diagnóstico que, para buscar essas informações, como eu falei, em todas as secretarias, foi super desafiador. Algumas informações já estavam disponíveis, outras não. A gente teve que ir atrás, né? Muita informação que a gente precisou até abrir mesmo, desdobrar, estava lá organizada de outra forma. E aí fizemos o diagnóstico, entramos numa etapa de consultas, audiências públicas, reuniões públicas,
reuniões com categorias, está aqui a Líria, que é a ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que é uma categoria muito forte em Recife, com atuação muito forte, protagonistas, né, eles participam, contribuem. Então, fizemos uma reunião com os profissionais da educação, fizemos reuniões com conselheiros tutelares, fizemos audiências públicas na Câmara Municipal e fizemos também a consulta pública com as crianças, né? As grandes protagonistas aí desse processo, a quem a gente deve dar voz. Elas é que estão vivendo aí essa infância, de fato, e têm um olhar super puro, verdadeiro, sincero, fizeram contribuições maravilhosas, mais de 40 mil crianças daqui da rede municipal, pública e da rede conveniada participaram desse processo. Foi um processo lúdico, um processo através de desenhos. A gente só não fez a culminância porque foi justamente no período aí que começou a danada da pandemia e do isolamento social. Então fizemos o trabalho dentro das unidades, né, das escolas, e foi lindo. Eles fizeram desenhos, montaram painéis, registrado aí por fotos, eu participei de algumas. Muito interessante o trabalho. Então ficamos aí com muita contribuição, com muitas informações, e durante esse período da pandemia a gente trabalhou isso junto com as secretarias e agora está transformando toda essa massa de sugestões em texto, em propostas, em ações, em metas, em estratégias, né, na linguagem do plano. Estamos aí na reta final. Obviamente, nessa reta final, novamente, a gente vai abrir para outros momentos de participação, de contribuição, de audiências públicas, né? Uma coisa é essa participação no começo, quando você, né, contribui com as ideias, e agora é a contribuição vendo o texto, se sentindo presente ou não, vendo se está atendido ou não, precisando ainda corrigir alguma coisa. E precisa ter esse sentimento de pertencimento, né? De participação, porque é um plano de 10 anos. Esse plano só vai ter força para finalizar essa gestão e passar as próximas gestões se a sociedade civil trouxer esse plano para ela e defender esse plano e dizer, ó, esse plano é da gente, é da cidade. Então, quanto mais participação, mais senso de pertencimento a gente vai ter, e é isso que a gente acredita, né, que está fazendo e vai fazer aí até a reta final. E aí, dentro desse plano municipal da primeira infância, tem um desafio enorme da gente ampliar essa cobertura de atendimento. 4 e 5 anos, né, pré-escola, já é uma obrigação legal e já deveria ter sido universalizado, né, segundo nossas metas do Plano Nacional de Educação. E a gente tem aqui uma boa cobertura, acima de 90%, segundo o observatório do PNE, com alguns gargalos em algumas regiões. E 0 a 3, o desafio é maior também, como em todo o Brasil. 0 a 3 nós temos 35% de cobertura, e a meta do Plano Nacional de Educação é até 2025, daqui a 5 anos, a gente elevar essa cobertura de 35% para pelo menos 50%. Né? Mas nosso plano municipal aqui, feito também com a participação, você conhece ele, feito também com a participação da sociedade, colocou essa meta ainda um pouquinho mais ousada. Ele colocou para 70% de cobertura. 0 a 3, né, a matrícula ainda não é obrigatória, mas todo mundo, em tese, que buscar a matrícula, o Estado é obrigado a garantir essa oferta. Então, todos os municípios estão com esse desafio aí na frente, né? Porque quando a gente fala de aumentar de 35 para 50, esses 15 pontos percentuais, a gente está falando aí de 20, 30 mil novas vagas aqui em Recife, que é mais do que triplicar a rede atual. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente até controla quem está querendo essas vagas? Aqui em Recife, esse assunto da fila, por exemplo, ele ainda é algo em construção, um conceito em construção. E aí eu queria escutar um pouco, né, da tua experiência aí do Rio, dificuldades, erros, acertos, né? Não é como eu disse, a pergunta que a gente se propôs aqui, é possível zerar a fila de creche, é uma provocação. Então, queria que você trouxesse um pouquinho aí da tua experiência do Rio. Claro, acho que tem tudo a ver, né, com todo o contexto que você falou aí de Recife. Esse trabalho que vocês estão fazendo, na minha visão,
tem tudo para dar certo, envolvendo todo mundo, porque a gente tem diferentes visões, opiniões às vezes sobre os assuntos, mas se a gente concorda em algumas coisas, vamos naquilo que a gente concorda. E acho que criança, educação infantil é um assunto que a gente tem pouca discordância, né? Todo mundo é a favor da gente ter mais atendimento e um atendimento melhor. Então, é por aí. Eu trouxe a experiência do Rio, então, dividi em 4 eixos principais, como você me pediu, para fazer alguns destaques que são importantes. Eu vou falando, mas aí, se você quiser também fazendo comentários, você vai me policiando, senão eu também falo até sem parar. Beleza, vamos Vou lá. começar então pela pergunta e provocação. É possível zerar a fila de espera? E a resposta é não. Então, eu vou explicar por quê, óbvio, a live não acaba aqui. Mas, como o Rogério falou, assim, a atendimento de 0 a 3 anos, apesar de ser um direito na Constituição, ele não é obrigatório. Então, as famílias, muitas vezes, optam por não colocar os filhos em creche. Por isso que, quando a gente fala de qual é a nossa demanda, é um assunto que a gente precisa discutir bastante. Por quê? A nossa demanda populacional é uma, a nossa demanda apresentada é outra. Na medida que a gente amplia a oferta de serviço e aumenta a qualidade, a tendência é a gente aumentar a demanda. Por isso, a fila não zera. Eu vou dar alguns exemplos, né? A gente viu muito na prática lá no... Eu tenho um bairro, não tem um equipamento de educação infantil. Eu implanto ali um equipamento com qualidade, com professor, com uma proposta pedagógica clara. As famílias que às vezes nem consideravam colocar os filhos na creche, elas passam a querer colocar a criança ali. Então, a gente tem essa demanda. E aí, vou trazer números, né? Lá no Rio, em 2009, mais ou menos. As creches, elas tinham vindo da assistência social em 2003. Isso também é um processo que no Brasil inteiro os municípios sofreram, né? Inicialmente, as creches, elas eram geridas pela assistência social, um caráter muito mais assistencialista do que educacional. Então, as creches chegaram na Secretaria de Educação, muitas vezes com a infraestrutura ruim, sem proposta pedagógica clara. Lá no Rio, a gente não tinha um professor de educação infantil. O atendimento era todo via agente auxiliar de creche, professores articuladores. E a gente tinha 30 mil alunos esperando vaga na lista de espera. Para também vocês terem noção, né? O Rio tem mais ou menos 6 milhões e meio de habitantes. A população na idade de creche é mais ou menos 300 mil, de 0 a 3. E na época a gente tinha matriculado em creche municipal 28 mil crianças. Então a gente tinha 28 e tinha uma demanda de 30 mil. Passaram-se 8 anos. A matrícula passou de 28 mil para 60 mil crianças em creches públicas municipais. Mais que dobrou. A gente construiu, seria os números que falar certo, 196 novos espaços. A gente adaptou outras 80 escolas que já existiam, voltaram para atendimento para educação infantil. Mas, quando a gente chegou lá em 2017, depois dos 8 anos, a lista de espera inicial era de 32 mil crianças. Ou seja, a gente dobrou o atendimento e ainda assim tinha uma demanda não atendida. Isso, a gente contratou professores, mais de 5 mil professores, tinha uma proposta pedagógica clara. Então, tudo isso contribui. Para a gente desesperar com essa informação? Não, não é. Calma, acho que a gente tem que ter calma. Entender que é um processo. Uma coisa é falar que eu tenho 30 mil crianças em lista de espera e que eu não fiz nada, enquanto município. Outra coisa é falar, não, eu tenho 32 mil crianças em lista de espera, mas eu ampliei meu atendimento, eu tenho um planejamento de longo prazo, eu estou buscando outras formas de atender as crianças, eu estou dando esse suporte e eu estou melhorando a qualidade. Quando eu melhoro a qualidade, não tem jeito. Eu aumento a minha demanda. Clara, então, você fala aí, a gente falou, até na pergunta é fila, você falou lista de espera. Era uma lista formal, transparente, a população tinha acesso? Como era isso? Isso. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Posso deixar a sua pergunta para pode, pois não. Pode seguir aí. É que lá a gente chama de lista de espera, mas é a fila, né? Seria a mesma coisa. Eu vou falar primeiro do orçamento, que um ponto muito importante, que inclusive você já tocou também. A gente precisa contextualizar, né? Nesse momento que eu estou falando do Rio de Janeiro, a gente estava
no momento mais confortável de orçamento. A cidade em plena expansão, assim, muito investimento na cidade por conta dos Jogos Olímpicos. Então, a gente tinha aí um orçamento mais livre para investir. Então, um detalhe que eu coloco aqui, que um aprendizado que você também já colocou, só para reforçar. O investimento para construir uma unidade nova de educação infantil, ele é alto, sim, mas mais alto é o custeio. Então, qualquer rede que começa a planejar um processo de expansão precisa primeiro analisar a sua capacidade orçamentária para não construir uma coisa e depois não conseguir manter com a qualidade que é necessária. Então, a gente tem as creches, a maior parte delas são em tempo integral. Existem também tempo parcial, mas a população aceita melhor tempo integral. Isso ainda é uma discussão. Também tem que ter bastante conversa. Então, geralmente, as crianças têm 5 refeições, tem professor, mais o auxiliar. Então, é um custo caro para manter. Então, se o município não tem a possibilidade de arcar com esse custeio, é melhor frear a expansão, fazer primeiro um dever de casa de otimização e depois partir para a expansão. Apesar de a gente estar nesse momento no Rio de investimento e orçamento, a gente sempre teve isso muito em mente. A gente precisava fazer um planejamento de longo prazo e considerar a capacidade já instalada da rede. Por quê, né? O Rio é uma rede que tem 1.500 escolas. Ela já tem um custeio alto. É claro que ela também tem um orçamento alto. Mas a gente não podia simplesmente expandir sem garantir que a gente estava usando a capacidade instalada da melhor maneira. Por isso foi muito importante a gente pensar num planejamento de longo prazo. E aí, qual que é a base desse planejamento? Um estudo de demanda, que é o que a gente também estava conversando aqui, precisa ser baseado em dados populacionais, e a gente encontra uma outra dificuldade, porque o nosso último censo populacional é de 2010. Então, a gente está em 2020. Já existe uma defasagem grande. Mas existem PNAD contínua, outras formas que a gente pode fazer para estimar uma população hoje e para frente. E por que é importante a lista de espera? E aí eu falo mais lista de espera nesse sentido de registro. É muito importante que os municípios registrem a sua lista de espera. Igual eu falei, o Ministério Público gosta do Rio de ter 32 mil crianças em lista de espera? Não. A imprensa bate? Bate. Mas, se a gente não tiver clareza do problema, a gente não consegue desenhar bem a solução. Então, esse registro da lista de espera é o que eu consigo usar para comparar com o dado populacional que eu tenho, que é uma estimativa, e ver se de fato a minha demanda está certa. Conferir, né? Confirmar a minha demanda. Por isso que é importante registrar essa informação. Eu vejo que muitas redes não registram, não tem isso como prática ainda, né? É um processo. Muitas das redes com as quais eu trabalhei não tinham. Então, é um primeiro passo. Entendi. Claro, então, vocês registravam, tinham o tamanho exato, né, dessa espera, que eu acho ruim para gerenciar, você não ter o tamanho exato dessa espera, né? E tendo o tamanho exato dessa espera, por um tempo vocês conseguiram diminuir, mas pelo que tu falou, então, depois ela voltou a aumentar, mesmo vocês dobrando a quantidade de oferta. No final, essa lista se manteve quase sempre do mesmo tamanho? Sim. Entendi. Porque a gente conseguiu chegar a regiões da cidade que não tinham atendimento. Então, quando a gente chegou lá, essa demanda, porque a fila de espera ela não é a demanda populacional. Ela é a demanda apresentada. Então, é quem buscou creche e não conseguiu. Quando a gente faz até porque 0 a 3 é opção ainda da família. Da família. Né? Exatamente. Quando a gente colocou no mapa a demanda populacional, a gente viu que tinha muitas de população com pessoas de creche e que não tinha uma criança em lista de espera, porque não tinha uma unidade ali. Então, a lista de espera ali estava reprimida. Quando a gente constrói ali, a gente passa a considerar essa lista de espera. Por isso que cresce, entendeu? Entendi. E aí, assim, eu não sei se está na sequência, eu também estou adiantando alguma coisa, mas como era essa lista de espera para os órgãos de controle e se essa fila de espera ela tinha algum critério, tinha alguma lógica? Tem. Órgãos de controle. O Ministério Público... Deixa eu, Clara, perdão te interromper. Tem algumas pessoas falando que tá cortando um pouquinho
E Sim, para mim também está cortando. Como a gente teve alguma dificuldade aí para começar, tá dando para entender, mas em alguns momentos corta um pouquinho. Não sei se é a posição aí, se é o local, como sim. agora mesmo, deu uma Eu travadinha. Se tiver aí ainda algum ajuste que você possa fazer, em alguns momentos ficou melhor. acho que eu vou falar mais devagar, porque aí qualquer coisa que Tá, cortar vocês conseguem acompanhar. pronto, E deixa eu perfeito, ver aqui. perfeito. Tá. Você Qualquer falando coisa mais devagar vocês ficou me falam. melhor. Ficou melhor? Deixa eu me Ficou. policiar aqui. É. Então, órgãos de controle, né? Como a gente estava falando. No Rio, a gente tinha uma situação muito específica, porque o Ministério Público tinha uma ação contra o prefeito e contra o secretário de Educação, e aí era assim, no CPF dos dois, em relação à vaga de creche. Uhum. Então, foi um processo, que entraram com o processo, e aí o município perdeu, e existia lá, dentro desse processo, inclusive, uma multa, que o prefeito teria que pagar R$ 300 por dia por criança não atendida. Então, a relação com os órgãos de controle já começou meio conturbada. Mas uma coisa que o prefeito falava sempre, assim, eu não quero que esse processo seja extinto, porque eu quero que outros prefeitos também sejam cobrados por isso que eu estou sendo cobrado. Como a gente tinha um plano de longo prazo, a gente conseguia conversar bem. A gente fez todo o processo que eu vou falar aqui do planejamento e de institucionalizar a forma de acesso à creche, um pouco sem diálogo com o Ministério Público. O diálogo veio depois. Já depois que o processo estava pronto, a gente teve o diálogo sobre quais critérios a gente usava, validação dos critérios, e aí eles validaram, mas isso foi depois. Então, acho que é um aprendizado. Envolvam os órgãos de controle antes. Vai dar menos trabalho, é Massa. uma também para a sociedade, assim, você poder discutir com um órgão que te cobra depois, né, o processo, como é que vai ser feito. Então, eu vou contar aqui dos critérios que a gente estabeleceu, Boa. principalmente também essa importância por conta do processo de judicialização, que a gente tem visto muito também, vários municípios, acho que todos eles, que é a criança não conseguiu vaga pelo processo da Secretaria de Educação, ela vai até a Defensoria Pública, Ministério Público, até um juiz que determina que ela precisa ser matriculada na creche. E aí Uhum. ela fila por a lista de espera, entra, muitas vezes a creche nem vaga tem, e aí começa a criar um outro problema, que é a superlotação, que é a dificuldade de atendimento, a fragilidade do E atendimento. Então, atrapalha o direito do outro também, né? Ali o outro fica com o seu processo de educacional, o processo de ensino aprendizagem também é prejudicado. exatamente. Por isso que é muito importante envolvê-los antes e transparência, porque não existe melhor pessoa para cobrar do que a própria população, a mãe que está ali esperando a vaga e quer ver o outro entrar na frente. Então, Esse argumento que transparência é um ponto. você trouxe aí é um argumento, uma justificativa fortíssima para ter essa fila. Porque realmente, quando alguém vai à justiça, a justiça diz cumpra-se, dá um prazo mínimo e se você não cumprir, multa É, imediata, etc. Né? E aí acaba furando toda uma lógica de expansão e de atendimento. e assim, ok, é papel do juiz fazer essa definição, é papel da Secretaria de Educação falar, olha, o nosso processo é assim, essa decisão vai impactar dessa forma, as creches estão ficando superlotadas, e com diálogo acho que a gente consegue, de fato, fazer tudo. Então, vou voltar um pouquinho aqui, que a gente estava lá no estudo de demanda, no planejamento de longo prazo que a gente fez. Não vou contar com muitos detalhes, mas só para todo mundo entender. O planejamento de expansão de vaga de creche, ele foi englobado por um planejamento maior de expansão do tempo integral na cidade. Por que que isso é importante? A secretaria, às vezes, ela tem muitas frentes de ação ao mesmo tempo. Isso é normal. Todo lugar é assim. Mas fica um planejamento batendo de frente com outro planejamento, que é o mesmo orçamento. E são as mesmas pessoas, as mesmas escolas. Então é importante que a secretaria tenha essa visão do todo. E o Rio de Janeiro, ele definiu que ele faria uma expansão do tempo integral, também foi uma lei municipal que provocou isso. E aí, nesse plano de expansão do tempo integral, entrou a expansão do atendimento de creche. E lá, no planejamento de longo prazo, a gente partiu de um modelo conceitual, onde as unidades passaram a ser organizadas em segmentos.
Então, a rede não teria mais aquela unidade que vai da creche até o nono ano. E sim, 3 tipos de unidades. Educação infantil, a gente tem creche pré-escola, primeiro segmento e segundo segmento. Que lá a gente até deu o nome de primário e ginásio. Retomando um pouco as Tá. antigas. O Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Os anos Fundamental, iniciais e anos fundamental. finais. Entendi. Exatamente. E aí, por que a gente fez isso? Porque, como era um planejamento de longo prazo, a gente queria garantir que as escolas tivessem o seu melhor atendimento. E a gente viu que unidades organizadas em segmentos, eu tenho uma equipe focada, uma equipe especializada naquela etapa de desenvolvimento, eu tenho um material específico, a merenda é específico, tudo é específico. Então, até em termos de gestão, é muito melhor. A família consegue ter mais relação com os professores, enfim. E aí, a partir desse modelo conceitual, a gente fez uma série de cálculos para ver qual que seria um modelo de território. Isso também não vou entrar em detalhes, mas é só para a gente entender que, assim, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, eu não poderia ter uma escola, por exemplo, de segundo segmento com 3 alunos, porque eu estou falando de tempo integral, 3 turmas. Estou falando de tempo integral. Então, quando eu falo de tempo integral, o professor tem mais tempo, eu preciso otimizar essa carga horária, e aí a metodologia toda é baseada num número que permita que eu tenha melhor utilização, tanto da minha capacidade instalada, quanto dos meus recursos humanos, porque eu preciso ter orçamento para custear isso, não é Perfeito, simplesmente perfeito. expandir. E aí, o que a gente fez? A gente dividiu a cidade toda em territórios de planejamento, que a gente chama de microárea. Para cada microárea, eu sabia exatamente qual a demanda que eu tenho ali, e aí não só de creche, mas creche para a escola e até o ensino fundamental. E então, a gente olhou para as unidades que já existiam. A gente partiu de uma rede já existente. E a gente pôde fazer uma análise do que cada unidade deveria ser, qual seria a melhor utilização para aquela unidade. Olhando, infraestrutura, às vezes uma unidade que era muito pequenininha e plana, estava sendo usada no segundo segmento, Fundamental 2, e o ideal era ter ela ser usada para Fundamental 1, ou para educação infantil, ou uma unidade que tinha lá andares, quadra, etc., claramente de Fundamental 2. Então, a gente precisa fazer esse estudo. E esse estudo possibilitou a gente ter clareza do que a gente precisava otimizar. A gente viu muitas vagas ociosas, salas ociosas, e aí é toda uma outra linha de estudo, que também é sempre uma grande oportunidade nas redes. Assim, por mais que a gente tenha estrangulamento em um lado, a gente tem escolas com vagas ociosas por diferentes motivos. Sim. Se puder dar uma outra dica também, num processo de expansão, olhe para as vagas ociosas, olhe para as salas ociosas, porque tem um potencial aí enorme. E a gente pôde saber também exatamente qual era o investimento necessário, o que eu precisava construir em cada lugar. Em alguns lugares a gente viu, não, é melhor eu construir uma escola de Fundamental 2 e essa escola aqui virar a educação infantil. E era até curso, a gente foi reduzindo o custo também de um planejamento que inicialmente precisava dobrar a rede, etc. E aí, Então, ou seja, só fortalecendo esse exemplo aí pontual que você deu. Descobri que era melhor construir uma escola de anos finais, né, do Fundamental 2, mas na verdade você estava expandindo também a educação infantil, porque aquela antiga sede, que era de Fundamental 2, vocês adaptavam para ela virar uma unidade de educação infantil, não é isso? exatamente, é isso. Perfeito. Isso que eu falei, 80 unidades a gente fez isso lá no Rio. A gente construiu quase 200, mas em 80 a gente fez essa transformação. Que é claro, a gente construiu outras escolas lá também, de Fundamental 1 e 2. Mas é um movimento que é possível. Às vezes a rede não tem possibilidade de investir, aí ela vê que ela tem 2 escolas de primeiro segmento que podiam ser uma só, e a outra vira educação infantil. Entendeu? Às vezes tem investimento nenhum, é só uma organização. E aí por que é importante essa comunicação? Porque quando você chega para a família e fala, não, agora seu filho estuda aqui, vai ter que estudar aqui, não pode ser de uma hora para outra. Não pode ser simplesmente porque a rede quer. Precisa ser conversado, entendido qual é o processo, mostrado todos os pontos para que chegue a um acordo. Né? Não pode ser de uma hora para outra. Exato. Os objetivos, né? Mostrando o que é que vai melhorar. A gente conhece um pouco desse processo aqui. Exatamente. E aí, esse que ele traz interessante, a gente consegue planejar os outros serviços da secretaria, né? Vira uma mini secretaria em cada região da cidade. Inclusive a articulação com outros serviços, saúde, assistência social,
aquelas escolas ali têm como referência esse posto de saúde, tem como referência esse centro de assistência social. E a gente consegue também fazer com que no campo essa relação seja mais próxima. Lá no Rio, a gente até deixou pronto também um protocolo único de atendimento, foi um mapeamento. A gente mapeou todos os serviços da prefeitura de educação, de saúde e de assistência social voltados para a primeira infância. E desenhou um pictograma. Então, assim, a gestante é identificada na escola, ela é encaminhada para o posto de saúde, para o pré-natal. Então, assim, a gente viu que tem muito potencial de inúmeras formas desse planejamento de longo prazo. Então, também eu recomendo. Uma institucionalização do processo de acesso a vagas em creche. Que aí vou falar para falar de critérios. Por quê? Isso. O processo de acesso à vaga em creche, eu vejo também muitos municípios com os quais eu trabalho, é por ordem de chegada. Mesmo online ou presencial, quem chegou primeiro garantiu a vaga. Em termos de política pública, essa escolha a gente pode aprimorar. Existem possibilidades. O que a gente fez no Rio? A matrícula se tornou um processo online, e aí é importante que a secretaria dê todo o suporte. A gente sabe que muitas famílias não têm acesso à internet, não têm computador, então a gente abria as escolas da rede como polos de internet para que a família pudesse chegar lá e fazer a inscrição no sistema. Esse sistema online, ele na verdade era um processo classificatório para acesso às vagas em creche, para que a gente garantisse que, já que eu não tenho vaga para todo mundo, que eu atenda os mais vulneráveis. E como é que a gente fez isso? Todo o processo é uma resolução. Nessa resolução, a gente coloca qual é o período de inscrição. Então, tem um período onde as famílias vão se inscrever. Nesse período de inscrição, elas declaram ter alguns critérios, que também está lá especificado quais são esses critérios. Existe um período para ela confirmar aqueles critérios, porque não é simplesmente ela falou, ela tem que demonstrar que tem, faz parte. Depois, finalizou a inscrição, um período de alocação, então o próprio sistema roda os critérios, faz uma classificação, e aí a gente divulgava o resultado. Então, quais critérios que a gente usava, né? A pergunta. Isso. Muito importante aqui destacar. Critérios de vulnerabilidade da criança, não necessariamente da família, porque isso é uma coisa que a gente era questionado. Nosso principal critério era beneficiários da Bolsa Família. Lá no Rio tem também um programa que é o Cartão Família Carioca, que é um complemento do Bolsa Família para as famílias que, mesmo recebendo Bolsa Família, estavam abaixo da linha de pobreza. Então, elas recebiam um complemento. Essas duas, elas tinham como se fosse a maior pontuação. Estava dentro da creche. Depois, prioridades legais também. Então, alunos deficientes também têm prioridade. Está lá no topo da fila. E aí a gente inclui alguns critérios, como família vítima de violência doméstica, usuário de droga, filho de presidiário. E aí, todos esses critérios precisavam ser comprovados. Não era só diretor, eu sei que aquela família tem um pai. Não, ela tinha que comprovar de alguma maneira, com laudo, com alguma coisa. O que a gente era muito questionado? Eu vou trazer aqui também, até que foi um aprendizado. Tem uma mãe que é beneficiária do... Posso continuar? Pode, cortou um pouquinho, mas deu para entender. Eu só tô querendo que tá subindo aí a pergunta que Rossana fez. Não queria atrapalhar o raciocínio, claro, mas dentro disso. Esses critérios foram acordados com o Ministério Público também. O Ministério Público depois, eu sei que foi um processo, não foi logo no começo, mas depois o Ministério Público concordou. Isso. Esses critérios, a gente usava já para as nossas creches municipais. O Ministério Público entrou quando a gente passou a usar esses mesmos critérios para as nossas creches conveniadas. E aí o Ministério Público entrou, primeiro questionou bastante, questionou muito, mas com a conversa eles viram que assim, a gente não podia fugir da comprovação. Se a gente fugir da comprovação, a gente fica sem critério. Então, eles entenderam que esses critérios, de fato, eram o que garantiam que as crianças vulneráveis estivessem lá na creche. Oportunidades de melhorias que a gente identificou. Poderia, por exemplo, a Defesa Civil emitir um laudo de que a criança mora numa área que
sem risco, ok, poderia ser um critério, que a Defesa Civil faria um laudo. Tem que sempre pensar assim, isso é muito local também, claro, que vai depender da situação da cidade. Qual o critério que Uhum. entraria em cada um? Mas esses são critérios básicos. Porque o que a gente ouvia muito? A mãe que trabalha, ela não consegue vaga na creche, porque a creche está focada na mãe que tem benefício social, essas situações mais de risco da criança. Como é que a gente a diretora da creche fazia muito esse questionamento, né? Eu vejo uma mãe esforçada, está ali trabalhando e que não consegue a vaga para a creche, enquanto a outra mãe recebe um benefício social, ela vai para a praia, deixa o filho vai para a praia e volta. E a diretora achava isso injusto, né? E assim, Uhum. um argumento que a gente sempre usou é porque a vulnerabilidade da criança. Tem certeza que essa mãe que se preocupa, que trabalha, que está buscando outras formas de atendimento, ela dá um suporte muito maior para a criança que a mãe deixa e vai para a praia. Então, assim, é vulnerabilidade da criança. E aí Perfeito. existem oportunidades de melhoria. Se a gente conseguir fazer um critério para trabalhadores informais que tem algum tipo de. Não vai ter, né, comprovação, mas algum critério que a gente consiga comprovar, cabe entrar. Porque aí a gente vai. Mas nessa linha, vulnerabilidade da criança Só e da lembrando família. que aí a galera começou a fazer alguns comentários aqui, Clara, e eu estou acompanhando Tá. aí algumas dúvidas. O Ministério Público topou, aí não é direito de todos, como é que está fazendo essa Sim. priorização? Primeiro, assim, então a gente está vendo aqui a importância de ter uma lista de espera, de ter uma fila. A Clara trouxe aquele exemplo de, eventualmente, Sim. alguém que tem a possibilidade de entrar na justiça, entra na justiça e acaba furando essa fila, alguém que entrou antes lá e não conseguiu ir para a justiça e acaba perdendo Sim. aquela vaga. Então, organizar a Uhum. fila também, na minha cabeça, é super, super importante. Algumas cidades, muitas cidades já têm filas, na verdade, não só Rio, mas eu me lembro do caso aí, o Renato estava falando Londrina, Ourinhos, Campinas, não sei se Boa Vista também tem, você conhece lá a experiência de lá. O processo E diferente. algumas colocam outros critérios ou não. Esses critérios, eles também estão de acordo com a legislação, né? Também estão de acordo com algumas primeira infância, que o ECA também traz algumas prioridades dentro da linha aí de um direito universal, mas também precisa ser um direito equânime, né? Um direito que dê as oportunidades para que todo mundo tenha as mesmas chances. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso aí. No final, o Ministério Público é tanto que o Ministério Público topou, né? Depois ele Topou. aprovou esse processo. Então eu É, acho, eu porque acho que. Vai lá, desculpa. falha um pouquinho pra mim. Se estiver falhando, aí vocês me avisam que eu vou devagar. Primeiro ponto que a gente considerou, claro, foram as prioridades legais. Por isso que eu falo que, dependendo do município, isso muda. Porque alguns municípios têm leis específicas sobre esse assunto e precisa ser levado em consideração. Mas as prioridades legais a nível nacional, assim, seriam as crianças com deficiência, nessa faixa etária. É isso. Isso. Os programas sociais também pressupõem que a família já passou por uma análise onde ela foi considerada vulnerável. Por isso ela está com aquele benefício social. Então é uma criança que a gente precisa atender. Os outros critérios foram todos também baseados em vulnerabilidade da família criança. Esse debate, assim, que o Ministério Público falar, tem que ser para todo mundo. Óbvio, tem que ser para todo mundo, é um direito de todos. Mas a gente não tem vaga para todo mundo. Então, o esforço da política pública é a gente conseguir dar suporte, é uma questão de equidade mesmo, para quem mais precisa. Primeiro, não quer dizer que depois, ou que algumas regiões da cidade, a gente já consiga expandir o atendimento para outros públicos. Vai depender. Mas primeiro eu atendo os mais vulneráveis, e aí, conforme eu consigo avançar no atendimento, eu consigo incluir outras parcelas da população. Quando o discurso, né, quando a argumentação vai por essa linha, a gente conseguiu a concordância. Porque ficou Entendi. claro, assim, não adianta, eu posso atender quem chegar primeiro ou eu posso atender quem mais precisa, né? Existem muito mais argumentos que defendem eu atender quem mais precisa do que eu atender quem chegar primeiro. Entendi. E
Um Claro, dos pontos de- Oi. sim. Não, é só para se ligar no tempo, que o Instagram ele derruba com 1 hora e acho que a gente está entrando aí nos minutinhos finais e eu também queria que você trouxesse aprendizados aí, recomendações. Tá, então eu vou falar mais rápido aqui. Então, primeiro aprendizado, transparência. Essa lista de espera, ela era divulgada amplamente assim que acabou o processo de classificação, porque lá as famílias podiam escolher 5 opções de escola, de creche, e elas eram classificadas em cada uma delas. Se ela conseguiu vaga em uma, ela saía das outras. Se ela não conseguiu vaga, ela ficava em todas. Então, teve um período que a nossa lista de espera estava super inchada. Eu tinha 5 crianças, 5 vezes a mesma criança. Então, o sistema ajuda a gente a dar a transparência necessária. Porque aí, no sistema, eu tinha uma lista de espera por unidade, que era presa na porta da escola, então os pais podiam acompanhar. Uma lista de espera por região da cidade e uma lista de espera da cidade, que é a lista per capita, que são esses 32 que eu falei. Porque aí eu tiro a duplicidade e eu tenho a lista de espera. E o sistema ele ajuda a controlar quem entra e quem sai, por quê? Sai uma criança, a rotatividade é alta, né, na creche. A criança fica, às vezes, um mês sem frequentar a aula, o pai mudou de bairro, não avisou. Aí, abriu uma vaga, chama outra criança. Uma coisa que a gente viu como aprendizado, que é importante olhar também. Esse processo de substituição de criança, ele era muito lento. Às vezes ficava, não lembro direito o período, mas assim, 2 meses até aquela vaga da criança que saiu pegar a criança nova. E a gente fez alguns procedimentos para acelerar esse processo. Porque aí a gente olhava, tem 2.000 vagas ociosas. Não, peraí, não é vaga ociosa, são vagas que estão no processo de chamar a outra criança. Então, isso é um ponto também, aprendizado importante. Comentários gerais, então, acho que em suma a experiência é isso. Tem muita coisa para falar desse processo específico de matrícula, do processo de planejamento. A gente fez também ferramentas de planejamento, que é o simulador de matrículas, consegue prever o aluno, mas aí é papo para outra conversa, não vou falar muito disso. Mas assim, a gente conseguiu fazer muito em pouco tempo. Por quê? Porque a gente envolveu todo mundo. E aí isso precisa ser destacado mesmo. No Rio de Janeiro, a gente tem a cidade organizada em coordenadorias regionais. Cada coordenadoria tem o seu coordenador, a sua equipe responsável por matrícula, RH, pedagógico, tudo. E o envolvimento dessas pessoas foi muito importante para a gente conseguir implementar tudo na linha de frente com as escolas, na linha de frente com as famílias. Então, assim, se eu puder aqui deixar um agradecimento à Secretaria do Rio, eu queria dizer que assim, o projeto andou porque a gente teve muita troca. Eu aprendi muito com todo mundo que participou. Também me deram a oportunidade de ensinar muita coisa. Me dediquei muito ao projeto, também recebi em troca muita dedicação. Então, por isso que eu tenho certeza que isso que a gente plantou continua até hoje em pé e vai seguir só se aprimorando, porque, como eu falei, é um processo, então não acabou, né? Tem sempre uma oportunidade de melhorar, de crescer. É óbvio que nesse processo a gente não vai agradar a todos, como a gente não agradou. Tem muita gente que é contra, porque tem visão diferente, tem experiências diferentes, e é normal. Acho que nem Cristo agradou todo mundo, nem Buda agradou todo mundo, então não vai ser a gente que vai agradar todo mundo. Mas é aquilo, se a gente está focado em proteger a criança, em atender a criança, em dar o suporte para a criança que mais precisa, daí a gente vai conseguindo arrumar concordâncias, né? A gente tira um pouco os interesses pessoais, que a gente sabe que na educação existe, infelizmente, e quando a gente consegue engajar todo mundo, é bom para todos. Acho que vocês aí estão vivendo muito isso, vão viver ainda. Precisa ligar. Acho que a gente tem 30 segundos. O tempo aparece no final. Então, só Quem vai salvar no final é você, viu? E a galera tá pedindo aí parte 2, depois a gente combina. Estou à disposição. Dá o alô final aí. Claro, Gente, valeu.